Os assuntos com análise imparcial do professor Marco Aurélio Freire. Apoio Água Santa Joana, a melhor do Brasil. Manhã Cidade. 11h06 na Rádio Cidade, 11h06 no Momento Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade. Hoje, sexta-feira, temos uma entrevista super especial aqui, gente. Olha só, eu já estou recebendo aqui nos estúdios da rádio nosso querido amigo Erlon Cavalcante, o presidente da Fundação de Cultura aqui de Caruaru. Ele já está aqui à minha direita na bancada, à sua esquerda, para quem está na experiência Rádio Cidade, à sua esquerda aí, olha. Inclusive, você pode nos acompanhar pelo Flix Cidade, que você baixa rapidinho no Android, no iOS, tá certo? E também no YouTube, o nosso canal é Rádio Cidade 99.7 Lives. E aí você aproveita, né, essa experiência Rádio Cidade, inclusive, olha, com o Erlon hoje. Erlon que, né, assume a Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru, já tem uma série de eventos ocorrendo, inclusive as conferências de cultura. A gente vai bater esse papo aqui, Erlon. E é um prazer. O Erlon também, né? Como todos sabem, é radialista, né? E é um dos ícones aqui da cultura de Caruaru, né? Filho de quem é, não preciso nem apresentar Lídio Cavalcante, mas, claro, né? Filho do Super Lídio, e também tem um legado na construção da história da cultura aqui da cidade. Então, o Erlon vem aqui pela primeira vez no Momento Cidade Entrevista, conhecendo aqui os estúdios da rádio. Erlon, primeiramente é um prazer tê-lo aqui, né, pela primeira vez no Momento da Entrevista, também na Rádio Cidade, né? A gente vai bater um papo sobre um assunto que para você é muito caro e muito importante, que é cultura, não é isso? Seja bem-vindo à Rádio Cidade. Obrigado, Marco. Bom dia, Rádio Cidade. Tava com saudade, né? Sempre fiz matérias aqui, mas sempre lá fora. Ficava naquela expectativa, sempre acompanho vocês, né? Todo mundo ouve, todo mundo vê. Disse a minha amiga Laís, quando é que eu vou pro estúdio? Fale com Renata, fale com Mário, e tudo tem um momento de Deus, tudo tem um momento certo. Estou aqui junto com o Joaline, que está aqui cobrindo a gente. Estou aqui para a gente falar debater sobre a cultura, debater sobre os assuntos importantes sobre a cidade, falar sobre conferência, Lei Paulo Gustavo. Vamos debuiar o negócio até meio-dia, né? Exatamente, até meio-dia, né? E vamos falar de cultura. Primeiramente, Erlon, só para que a gente inicie perguntando a seguinte questão. Você começar a assumir agora a fundação, embora, na minha cabeça aqui, há anos, você é sinônimo, né, fundação, e você, de certo modo, se confundem muito em relação a todos os eventos, trabalhos e ações que você sempre andou fazendo, e você já fez parte da fundação em vários outros momentos e em outras gestões. Mas, de qualquer modo, assumir esse momento, assumir a presidência para você, como é que foi isso, né, e qual é a linha de trabalho que você pretende trazer, né, para esse desafio que você enfrenta agora? Primeiro, assim, agradecer a confiança do prefeito Rodrigo Pinheiro, de toda a gestão, né, de estar gerindo a Fundação de Cultura. Tem uma equipe grandiosa de técnicos, de funcionários, de amigos, de artistas. Isso é um motivo de muita alegria e de muita responsabilidade, né? Eu me preparei para esse momento, Marcos. Eu tenho vivido intensamente a cultura, filho de seu Lídio Cavalcante, o cara que criou as primeiras caravanas de forró de Caruaru, que deu origem a esse mega São João, né, através das suas caravanas. Me preparei, sou jornalista de formação, meu TCC foi sobre cordel, Mário Flávio foi meu professor lá atrás, né, a gente, nas nossas discussões de faculdade, todos os meus trabalhos eu fazia em poesia, né, ou de alguma forma relacionado com a cultura local. Sou amante dos mestres da cultura nordestina, né, tenho como exemplo o seu Lídio, Ariano Suassuna, tem o Tavares da Gaita, Azulão, João do Pif, entre tantos mestres. Sei da importância de uma cidade que respira, e você sabe, como historiador e como professor, nós infelizmente ainda trazemos uma fama muito do passado. Se você vai para a literatura, você lembra de Zé Condé, de Álvaro Lins. Se você vai para a poesia, você lembra de Lício Neves. Então, mas nós temos um universo de gente nova aí chegando, que precisa ser reconhecida, que precisa ter luz, e é nessa pegada que a gente vem, né, transformando, né? Eu tenho feito trabalhei com o professor Ariano Suassuna, o último ano do professor Ariano ainda peguei na Fundarp, trabalhei 5 anos como gerente regional dos 3 agrestes aqui do estado, gerenciando 72 cidades
com as pontes e com os debates sobre conferências, sobre cultura, relacionado com a Secult do governo do Estado. Então, assim, me preparei, Marco, para esse momento, né? Sou um eterno amante da poesia e quero, a todo momento, já disse isso a Rodrigo, ao prefeito, a todo momento eu estou fazendo o meu melhor. Né? Tenho a consciência que estamos na maior cidade do Agreste, uma cidade super importante, não só para o sentido do forró, do São João, mas para as outras áreas que a cidade abraça. E é assim que eu quero fazer, é assim que eu penso, né, construir juntos um trabalho bem coletivo. Isso é interessante, né? A cultura popular, ela se renova, né, Erlon? Como você lembrou. Tem os grandes ícones e a gente não pode esquecê-los. E nem deveríamos, mas também tem muita gente chegando, desde as tradições, né, como o pessoal no Bacamarte, tem uma renovação no Bacamarte, tem renovação na cultura popular, e até na juventude também. Se você for na periferia, tem muitos desafios de poesia verdade. Que eles fazem lá, tipo hip hop, o pessoal que tem aqueles desafios de um com o outro. Eu já assisti alguns, bairro Zé Carlos de Oliveira, Cidade Jardim. O pessoal da periferia faz muita coisa também nessa área de cultura, e um olhar sobre isso é sempre muito bacana. Você conhece bem esses projetos, né? Uhum. Agora, Erlon, você chega na fundação. A fundação, na prática, funciona como uma grande secretaria em Caruaru, né? Uhum. Para gerenciar tudo isso aí. Claro, tem São João, como você disse, tem mais do que isso. E já começa a te perguntar o seguinte: já começaram, justamente para entender esse movimento todo, está começando, amanhã, inclusive, né? As conferências de cultura começam amanhã. Isso. O que são as conferências e qual é o papel delas, Erlon, para a cidade de Caruaru? Deixa eu aqui registrar também a presença ali do meu amigo Patriota Júnior, né? Meu amigo Patriota, que trabalhou perto de mim, é um grande torcedor do Santa Cruz. Sofrimento é grande ali, viu? Sofrimento é grande. A zoação aqui com ele é... A companheira aqui da técnica e o menino, desculpe aqui a minha ignorância de não ter registrado. Bom, a Conferência de Cultura, Marcos, é uma conferência que você sabe mais do que eu, inclusive como um grande professor que nesses últimos anos o Ministério da Cultura foi desfeito, né? E aí agora, com nova gestão do presidente Lula, foi recriado o Ministério da Cultura. Sendo recriado, as pautas da cultura foram sendo de novo levantadas. Esses debates, né, precisavam acontecer porque vai nortear o município, o estado e a federação para entender o papel do ser cultural. Porque a cultura é produto. Cultura não só pode ver como gasto, ela tem que ser vista como investimento. E esse investimento, ele precisa ser colocado de forma muito ampla, porque você sabe que tem os mestres da cidade, tem os que estão chegando, que precisam ter esse olhar, né, do diálogo, né? A Fundação de Cultura está sempre de portas abertas, mas ela não consegue ter um movimento, né, na mão, um dossiê, na realidade, de atividades culturais, Marcos, que precisam ser colocadas em práticas. Para isso, esse é um dos papéis da conferência, porque você vai reunir em 6 salas temáticas, o artista ele se identifica com tal sala, ele vai ter lá um mediador, vai ter um texto básico para falar sobre aquele tema. Esse texto vai trazer norte para as pessoas discutirem, porque muitas vezes o cara diz assim, vamos dar um exemplo. Eu queria fazer um grande festival de cinema em Caruaru, como tem em Taquaritinga. Beleza. Quais são os parceiros? Como é esse festival? Qual é a metodologia? Quantos empregos vão gerar? Qual a importância desse festival? Então, tem coisas que são ideias maravilhosas, mas precisam sair do papel. A execução tem um outro caminho, não é isso? Isso. E para sair do papel, você tem que contar com umas parcerias, você tem que contar com os diálogos. Então, da conferência vão ser eleitos delegados municipais que vão participar da conferência estadual, que vai ser em Gravatá, e depois, se eles passarem pela segunda etapa, eles vão para a conferência nacional. Então é lá que vai estar todo o rumo do país, né? Cada estado trazendo sua história, e aí discutir recursos para a cultura, discutir, né, como pode gerir a Lei Rouanet, desmistificar essas coisas que as pessoas dizem que a lei tal só beneficiar o B ou C. Tudo isso, Marco, faz parte de um caldeirão de ideias que é preciso o artista que escuta agora a Rádio Cidade
entender que esse é o seu papel agora. Você precisa ir para trazer sua sugestão, para trazer sua crítica, para trazer a sua ideia, para juntar com os outros, porque temos em Caruaru um conselho de cultura muito atuante. Sim. É um conselho que tem 30 cadeiras, 15 do governo, 15 da sociedade civil, e essas cadeiras são muito, né, as discussões são muito coletivas e precisam. Toda a conferência foi montada junto com o conselho. É a questão do diálogo, né? É assim que o prefeito Rodrigo Pinheiro pede a gente dialogue com os artistas, que dialogue com os conselhos, que entenda o lado da sociedade civil. E estamos montando essa conferência que vai começar amanhã, Marco, 2 da tarde, numa antiga Fundação de Cultura, Espaço Tancredo Neves, onde funciona o São João. E ali está preparado, vai vir palestrante do Ministério da Cultura para mostrar a importância desses movimentos, né, que vêm de cima para baixo, quais são os editais que estão abertos, o que é que a gente precisa fazer, Marco, para o artista que ainda não sabe escrever, que tem a sua história grandiosa, mas precisa estar sempre na mão de um produtor, para que o produtor muitas vezes faça um projeto e ganhe mais do que o artista. Então tem toda essa discussão que é preciso colocar os mestres nessa sala, junto com a juventude, para dialogar de forma muito ampla. Então é amanhã, no Espaço Cultural. A partir de que horas? 2 da tarde, né? Amanhã são as mesas de abertura, as palestras, depois teremos um lanche. No domingo teremos almoço e lanche para todos os artistas, por isso que a gente abriu, né, pelo site aí o cadastro, né, da pré-conferência, para as pessoas poderem dizer quais são as salas temáticas que você vai, para a gente saber quantos artistas já estão inscritos, né? A gente já tem um número, né, que já bateu com o número do ano de 6 anos atrás, mas o artista pode ir na hora lá fazer a inscrição, Marcos. Também tem isso, ou seja, ainda que não consiga ter feito, pode chegar lá e pode fazer, tem uma equipe pronta para receber, né, o artista, de explicar as 6 salas que tem, ele vai se identificar com aquele tema que você precisa encontrar o caminho, porque é importante, por exemplo, tem a pasta da economia criativa, sim, que hoje é um grande movimento, né, tudo gera sustentabilidade, né, reciclagem. Então, se você é um artista que está nessa linha, chega junto, aí tem os outros temas que o artista precisa se encontrar e identificar. Ó, eu vou para aquela sala porque eu vou contribuir mais no debate. Teremos um mediador, teremos um relator que vai anotar tudo, nenhuma ideia vai ser jogada ao vento, todas elas vão estar presentes. E esse é o grande movimento, Marcos, é colher essas informações. E um detalhe, não é algo só, claro, vai ter as palestras, você falou, mas não vai ser apenas isso, né? Eu notei que o participante ele vai falar também quando ele quiser, né? Quer dizer, claro, é uma troca de ideia, um diálogo, né? Uma conversa também, né? Isso. Claro. E essa conversa, Marcos, ela traz um norte muito importante para a gestão entender. Porque sabemos que temos aí Casa Rosa, que todo final de semana tem forró, então acabou com aquele discurso na cidade que diz assim: Caruaru não tem forró, se você for sábado, domingo na Casa Rosa tem forró. E você não paga nada para assistir, você vai pagar se você for comer alguma coisa, beber alguma coisa ali nos quiosques. É diferente. Então a gente tem feito alguns movimentos na cidade, né, para mostrar essa importância. Estamos como todo mundo sabe, a estação ferroviária no coração da cidade, terminando. Ali não é apenas uma obra, ali é um restauro que tem um olhar do IPHAN, que você, por exemplo, se você acha um prego, se você acha um parafuso, se você ali cavando acha uma nova linha de trem, você já para, o IPHAN tem que vir fazer um estudo. Então é muito complexa aquela obra, mas quando ela for entregue, todas aquelas atividades que estavam ali, pífano, boi, vão ter seu espaço, o mestre Seba vai ter seu galpão, né? Então tudo isso faz parte dessa discussão, porque como não adianta eu entregar, a gestão na realidade entregar uma obra daquela no coração da cidade e ela ficar um elefante branco, né? Então a gente tem que ouvir do artista o que é que ele pensa para aquele espaço, o que é que ele pode contribuir para lançamentos de livros, para recitais poéticos, para encontros literários. Ali vai ser, o Instituto Histórico vai voltar para o local que estava no segundo andar, com a sensibilidade que não tinha. Então tudo isso, Marcos, é uma gestão pensada no diálogo. Um detalhe, essa obra da estação ferroviária, tem uma ideia de prazo quando ela pode ser entregue? Veja, todo mundo sabe que quando acontece o São João, a gente tem que tapumar tudinho ali, né? Porque tem um espaço. E você viu
até como professor, que quando eles começaram a fazer o restauro, apareceram janelas que no desenho original, lá atrás, que Valmiré trouxe, estava coberto, porque foram acontecendo os anos, alguns que passaram na gestão fizeram rampa, que não poderia ser feito, né, fecharam janela, abriram, mexeram na estrutura. No desenho original, eles foram, por isso que ela é complexa, e foram para a arquitetura da época, até a cor. Como naqueles anos, lá atrás, década de 50, 40, não tinha foto colorida, era preto e branco, a não ser aqui os fotógrafos da cidade como Psica, Paulo Santos, que começaram a arrumar tintas de cores nas fotos. Então, até isso foi feita uma pesquisa muito forte em cima de Josué Eusébio, Valmiré de Meron, professor Urbano, entre outros, e descobriram a cor da estação, que era a cor original, que é uma corzinha verde, né, com branco. Então, até isso a gente foi a fundo. Então, isso demora, porque isso não é... Eu vou escolher uma cor agora. Tem todo um processo de estudo, de pesquisa, de consulta. Então, nós estamos, assim, preparando, Marcos, para ver se a gente, antes do São João do ano que vem, nós possamos entregar aqueles prédios, né, aqueles galpões. Mas, assim, tudo pode acontecer, porque pode agora, que está na parte do telhado, dessa última parte de cá, pode aparecer alguma coisa que tem que parar, fazer o estudo, porque aquilo ali é um restauro, né? Perfeito, tem isso também. Gente, a gente está recebendo o Erlon Cavalcante, presidente da Fundação de Cultura aqui de Caruaru, mas é o seguinte, a gente vai para o intervalo e na volta a gente continua com esse papo, tá bom? É só um minuto, fique aí. Manhã Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Água Mineral Santa Joana, a melhor e mais vendida água mineral do Brasil. Jogando com você o futebol pernambucano. Conheça também os refrigerantes Santa Joana nos sabores laranja, uva, guaraná, limão e cola. Água Mineral Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Crocância e sabor, a mais gostosa tem. Pipoca Bocos não tem pra ninguém. Muitas variedades, muitas opções. Pipoca Bocos ganham nossos corações. Bocos, Bocos, Bocos é a mais gostosa. Bocos, Bocos, Bocos é a mais gostosa. Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade, então peça agora no Insanos Hamburgueria. É uma delícia! Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insanos Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você sincero. Quem experimenta, vira fã. Insanos Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor. Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81982814812. Vou repetir. 982814812. Insanos Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. Gilmara Presentes, tudo em brinquedos nacionais e importados no Atacado e Varejo. Você encontra bonecas, carrinhos, jogos, bolas e muito mais. Qualidade e preço baixo você encontra em Gilmara Presentes. Rua São Sebastião 366, Centro, e também com loja na Feira da Fundac, no Portão 6. Nosso WhatsApp é 81 994 22 8605.
Curso de Português e Redação Menelau Júnior e Unimed Caruaru apresentam terceiro Areópago do Agreste, com a presença do professor Luiz Pondé, pela primeira vez em Caruaru. Palestra imperdível com tema Desafio da Mudança, no dia 5 de outubro na Casa de Eventos Maria José Recepções 2. Outras informações pelo número 99808-8798. Ingressos à venda na bilheteriadigital.com e na Banca Terceiro Mundo. Realização Instituto Indagator. Apoio Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Na Rádio Cidade, 11 horas e 26 minutos. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Manhã Cidade. WhatsApp Cidade 998780999.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Estamos de volta aqui no segundo bloco do Momento Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade. Estamos recebendo aqui o Erlon Cavalcante, né, presidente da Fundação de Cultura aqui de Caruaru, grande artista também e produtor cultural e também um historiador da cultura de Caruaru, né? É um título que, de certo modo, você já o exerce há muito tempo, sabe, Erlon? Isso aí não é de hoje. Agora, tem um detalhe, tem gente mandando mensagem, o Paulo da Rendeiras, né? Ele tá conversando aqui com a gente, ele diz o seguinte: bom dia, aqui é o Paulo da Rendeiras. Olha, o problema para mim é esse, o pequeno músico que precisa da Lei Rouanet para um projeto, ele não consegue. Os grandes, que já são consagrados, têm as portas sempre abertas. Por que é tão difícil para o pequeno artista conseguir apoio governamental? Boa, Paulo. Bom dia para você, Paulo. Paulo, é o seguinte, são esses momentos da conferência que você vai tirar essas suas dúvidas e que você vai trazer essa sua crítica para você entender, né? Lei Rouanet, né, é uma lei que dá condição para o artista de qualquer segmento, né, ir atrás dos empresários através de uma carta de intenção. Por exemplo, vamos dar um exemplo que a Rádio Cidade aqui, ela paga R$1 milhão de reais de impostos por ano. Então, ela vai deduzir tantos % desse imposto para que o artista consiga receber esse dinheiro que ia para o governo federal e direto para a mão do artista. Mas não pode ser só um dinheiro entregue na mão de um artista. Ele tem que ter uma planilha de todos os gastos, o que vai acontecer, quanto ele vai arrecadar, quantos empregos vão ser gerados, né? Todo esse processo. Para isso, tem que estar organizado. O artista de Caruaru, o artista do Brasil e do mundo, né, mas falando na seara do Pernambuco, ele muitas vezes voltam dinheiro, recursos, Marcos, de bancos privados, porque não tem projetos suficientes que atendam aos requisitos, pré-requisitos colocados dentro de um edital. Por exemplo, é melhor você fazer um curso, passar no vestibular de uma universidade federal, do que você participar muitas vezes de um edital. Mas para isso você precisa se informar. Precisa se capacitar. Você tem que ter pessoas ao seu lado que entenda de planilha, que entenda de portfólio. Você não pode mais dizer assim, não, porque eu sou artista tal e eu vou participar só o meu nome. Não. Você está concorrendo com muita gente boa. Agora, trazendo para o universo da gente, todos os editais da Prefeitura de Caruaru na área de cultura, a gente criou um movimento junto com o Jô, que é que faz os editais da Fundação, junto com o Higienaldo, né, criamos 5% de todos os editais São João, Carnaval, Semana Santa, para quem tem deficiência. Isso já é um avanço. Vamos tentar chegar a 10%. Porque em Caruaru a gente tem grupos de cegos, tem grupos de surdos, que são artistas, que precisam estar na grade de programação, né? Então, isso foram frutos de quê? Debates. Foram frutos de reuniões, foram frutos de conferências, foram frutos de encontros, principalmente quando teve a pandemia, né?
o mundo todo ficou conectado, principalmente na área da cultura, por isso que chegou a lei Aldir Blanc, que atendeu muita gente, por isso que agora está chegando a lei Paulo Gustavo. Por quê? Porque eu participo de grupos do Brasil todo. E nós percebemos, Marcos, que não existe nos estados, com todo o respeito que eu vou dizer, mas o estado de Pernambuco, dos 9 estados do Nordeste, é o estado mais forte na cultura. Você tem uma diversidade. Se você vai para o sertão, você tem Itapetim, São José do Egito, com aquela poesia linda dos repentistas, dos cordelistas, Serrita, a Missa do Vaqueiro. Aí você vai descendo para Belo Jardim, a Cidade dos Músicos, São Caetano com Mozart, Caruaru com Bacã Marteiro, Banda de Pífano, Trio Pé de Serra, Azulão, Petrúcio Amorim, né, os Tragédios de Ataíde, Nelson Barbalho. Aí você vai para Bezerros, aí você tem ali, né, Duda Vassoureiro, você tem J. Borges, né? Então você vai caminhando. Quando você chega na Zona da Mata, você tem um Caboclinho, tem Chico Sainz. O estado de Pernambuco deu 2 grandes gênios para mim na música, que eu estudo muito. Deu Luiz Gonzaga, um negro vindo da cidade de Exu, e deu Chico Sainz, de Recife. Então você tem 2 vertentes da música popular nacional, onde você bebe nessas fontes. Você vê Chico Sainz, quando surgiu. Quem é que apadrinhou o Chico Sainz? Gilberto Gil, que na época era ministro da Cultura. Então ele não apadrinhou apenas um artista do Nordeste, ele apadrinhou um movimento que pegou as alfaias como símbolo, né, de resistência do negro, do índio, e levou para dentro de uma pancada de rock and roll. Então você vê que ele misturou da lama ao caos, do caos à lama. Então ele mostra que o caranguejo ali é o homem pobre, é o homem negro, é o homem que está todo dia sobrevivendo, comendo lixo, né? Fui no mangue, catar lixo, falar com o caranguejo, para começar com o urubu. Ele está dizendo das pessoas, ele está lá levando o mangue como elemento, mas para uma sociedade que precisa pensar. Então, qual o estado do país que deu 2 gênios como esse? Eu estou falando só desses 2 gênios, aí eu não estou falando de Dominguinhos, aí eu não estou falando de Silvério Pessoa, eu não estou falando de Azulão, e assim, entre tantos outros. Então, isso é a prova real que como Pernambuco é forte. Por que eu digo isso, Marcos? Porque nas conferências, nos debates que eu participo, quando se fala em Pernambuco, todo mundo se rende. Se rende a um Lenine, né? Se rende a um Ludo Gero, se rende a um Nildo Almeida. Então, nós temos um estado de uma diversidade cultural muito rica, só que precisamos discutir por dentro como é que estão os movimentos do mangue, do caboclinho, do reizado, dos pastorios, do rock and roll, do rap. Tudo isso tem que estar na discussão. Olha, um detalhe, essa questão da Rouanet, fica claro que será preciso ou capacitar diretamente o artista ou ter um staff, um grupo de pessoas preparadas para ajudá-los a confeccionar esses editais, porque são editais para ir para o país inteiro. Então você, às vezes, até tem artistas menos populares, talvez, mas com editais melhores a concorrência fica diferente. Essa capacitação é uma preocupação da Fundação? Também, né? Temos lá a nossa grande Jo Barbosa, que participa dos editais, que estuda bastante, que está sempre antenada com o Genaldo, com George, mas principalmente Jo, que tem estudou para isso, né? Chegou onde chegou por mérito dela. Então, todos os editais, Marcos, que vamos lançar, a gente passa pelo olhar do Conselho de Cultura, fazemos sempre reuniões para explicar como é que estão os editais, quem pode participar, qual documentação que é preciso. Para você ter uma ideia, nos nossos editais, que é exemplo para os editais do Brasil todo, o artista, vamos dar um exemplo que, com todo respeito, o mestre João do Pif não saiba ler nem escrever. Ele não vai ficar de fora do edital, ele vai fazer o edital narrando. Ele pode mandar, né, num CD, pode mandar num pendrive, dizendo: eu sou João do Pif, quero participar do edital tal, porque sou artista há tantos anos. Então, a gente não está excluindo ninguém. Veja que coisa massa que é você aproveitar os mestres, e não só os mestres, mas tem muita gente ainda que tem uma dificuldade com a escrita, de fazer a sua inscrição pelas vias normais de gravação e tal. Então, isso é inclusão. Então, isso está sendo exemplo para outros editais, inclusive do Funcultura,
né? E assim vai rodando em Salvador, eles copiaram a gente. E a gente só copia o que é bom, né, Marco? Tem isso também. Olha, tem mais mensagem aqui. Bom dia a todos, aqui é Alemão da Cheiro de Sanfona de Caruaru. Grande Alemão. Grande Alemão, ele diz, olha... E é grande mesmo no tamanho, né? É verdade. Agora a classe artística de Caruaru está bem representada por Erlon Cavalcante. Conheço Erlon há mais de 15 anos. Ele sempre está defendendo a nossa classe e a nossa cultura. Esse é o grande Alemão, viu? Grande Alemão. O Alemão é um lutador, um gênio, né? Um cara que tem feito, se reinventado, não é fácil. Você ser dono de uma banda, né, cheia de sanfona, que viaja todos os anos para fora do país, representando o lugar da gente, a história da gente, a tradição da gente. O Alemão esse ano fez 3 shows lindos, eu acompanhei um dos shows dele, que não tive como ir para todo canto, mas com a produção fantástica, ele se reinventou e hoje é um produtor cultural, zabumbeiro de primeira, muito mais antenado do que era antigamente. Olha só, tem mais pergunta aqui, Erlon. É o Armandinho da Flor de Mandacaru. Ele diz aqui, bom dia, amigo Marco Aurélio, bom dia ao amigo Erlon. E eu faço a seguinte pergunta. Quando a fundação vai concluir o pagamento dos artistas de Caruaru que tocaram no São João? O edital, ele diz que eram em até 60 dias após o término da festa. Já estourou o prazo e todo dia recebemos denúncias informando que não concluíram. Aqui é Armandinho, atenciosamente, aqui é Armandinho do Movimento Somos Forró e a minha fonte é a Associação dos Forrozeiros de Caruaru e a Associação de Batista. Ele representa mais de 80% dos artistas de Caruaru e recebe essas cobranças diariamente lá. É isso a pergunta do Armandinho da Flor de Mandacaru. Beleza. Bom dia, Armandinho. Tudo bem, amigo? Bom, Armandinho é um artista, né, que quando subiu no palco, logo em seguida já recebeu o pagamento dele, né? Sim. Então, ele foi um dos artistas que estiveram no palco grande, né? Que para mim, palco principal é aquele espaço que o artista se apresenta, né? Prova maior disso é Acisão, Flávio José, Petrúcio, né? Quinteto Violado, que tocou esse ano no São João na Roça, que foi lindo, né? Então, todo palco é um palco principal. Sobre pagamentos, estamos cumprindo todas as etapas, né? Estamos pagando desde o mês passado, não é fácil, foram mais de 1.200 atrações, né? Teve gente que, por exemplo, Trio, Pé de Serra, tocou 10, 15, 20 vezes, de acordo com os chamados. Então, a gente manda para muitos artistas, para a associação, principalmente de Didi, que hoje ela tem um número maior de assegurados, de pessoas que estão presentes. Muitas vezes falta uma nota, muitas vezes, né, tem uma dificuldade de mandar a nota para cá, muitas vezes falta ainda uma tocada que o Didi esqueceu de colocar lá, por questão de nota mesmo, aí a gente manda de novo. Enfim, está sendo tudo colocado no tempo certo, né? Muitos artistas já receberam, falta muito pouco, mas é justamente por causa dessas notas. Por exemplo, semana passada a gente pediu a nota a um determinado artista, ele estava com as certidões vencidas, as certidões que ele é por MEI. Então, a certidão não sai no mesmo dia, dependendo do que estava vencido, é 8 dias, 10 dias. Então, tem que esperar surgir esse trâmite, Marcos, para poder fazer o pagamento. Mas está tudo fluindo conforme as datas e a programação. Perfeitamente. Olha, a Mabel Cavalcante diz assim, tô aqui vendo. Um abraço aqui de Portugal. Minha irmãzona, minha irmã, que está lá no doutorado, viu? Está no doutorado, né? Sobre literatura de cordel, sobre literatura universal. Ela faz parte comigo da APP, União dos Poetas Portugueses, que muito me honra. Você andou por Portugal esse ano, não foi? Andei. Eu fui para a Espanha, fui para Roma, pesquisando, estou no processo, eu estava dizendo para a Joaline ali, estou no processo da pesquisa do mestrado sobre cultura popular, Marcos, porque quando você pega as quadrilhas juninas que surgiram, né, na França, não existe mais quadrilha junina na França. Quando você pega o cordel que surgiu em Portugal com o nome de folhas soltas, que já existiam na Alemanha, então você vê que não tem mais cordel em Portugal. E aí você pega a cultura popular e aquela discussão que a gente faz, né? Não, mas a cultura está morrendo. Aí você vê Portugal, né, um país, né, no centro da Europa, na entrada da Europa na realidade, mas não existe mais cordel lá. França, que é um grande país, a França, não tem mais quadrilha junina. Por quê? Porque as coisas foram se reinventando. No Nordeste a gente abraçou, pegou a quadrilha junina e transformou ela numa quadrilha mais do que junina, porque a gente colocou aquelas roupas, você brincou muito com quadrilha, eu acredito, Marcos, sim, que usando as roupas cortadas, com remendos, né? Claro. Chapeuzinho de palha e tal. Os fados que deram origem à nossa música aqui, a música
de seresta. Os fadistas em Portugal reinam. Então eu fui lá pesquisar sobre isso para entender, e lá fui convidado desde 2017 que faço parte da APP, tive a oportunidade de ir para Coimbra, que é a faculdade mais antiga do universo, né, do Brasil. E aí, nessa faculdade, eu pesquisei também sobre literatura de cordel. Inclusive, nesse dia que eu estava lá, quem estava sendo professora substituta era a Adriana Calcanhoto, que ela estava lá, e a gente bateu um longo papo com minha irmã. Ela falou tanta coisa boa sobre o Nordeste, sobre Caruaru, né? Falou sobre Luiz Vieira, filho de Caruaru, falou sobre Rio do Hora, né? Um gênio que esse ano foi homenageado do São João de Caruaru pelo prefeito Rodrigo Pinheiro. Então, foi um papo que quando você fala de Caruaru, você fala para o mundo, né, Marco? Sempre assim. Olha, só para fechar aqui o bloco, a Mabel diz o seguinte: Erlon, te amo, tu és gigante na defesa da nossa cultura. Ela tá aqui acompanhando, a irmã falando, né? Não tem condição. Mas tá registrado. Frederico Fred diz: bom dia, Marco, manda um abraço ao Erlon. Diz a ele que fiquei feliz com a menção ao Chico Sainz. Esse é o Frederico Fred. Grande, né, Fred. É porque as pessoas enxergam muitas vezes, né, Marcos, assim, Erlon da cultura popular, Erlon poeta, Erlon da Academia de Letras, que eu também sou membro da Academia de Letras. Fui o cara que criei a Academia de Cordel em Caruaru, né, juntei uma turma boa, Zé Vicente da Paraíba, Mestre Dila, Rogério Menezes, entre tantos outros gênios. Criamos, então, mas eu consigo passar. Eu sou fã do Pink Floyd, né? Eu tenho todos os discos do Pink Floyd, tenho todos os livros do Pink Floyd. Todo dia eu escuto Pink Floyd na minha casa. Então eu bebo nessa fonte, mas sou fã da música popular nordestina, né? Se você vai para o Maranhão, você tem uma riqueza dos bois. Isso é. Se você vai para o Ceará, você tem Ednardo, Belchior, Fagner, você tem Fausto Nilo, que é um dos maiores gênios da música popular nordestina, compositor de grandes clássicos, mais de 800 músicas gravadas por todos os intérpretes. Se você vai para a Bahia, nem se fala, né? Bahia é outro celeiro, a né? força de Gil, Tom Zé, de Raul Seixas, que é baiano. Então a gente tem que saber que mergulhar na história é mergulhar na sua própria identidade. Eu sou um cara que estudo bastante a cultura nordestina, tenho feito, né, uma entrega da minha vida perante a cultura popular, principalmente, que é aquilo que eu acredito, é aquilo que meu pai me levava nas caravanas, é aquilo que eu aprendi a respeitar, quando chegar na casa de um mestre, falar muito pouco, escutar mais. E tem sempre essa dificuldade dos artistas, Marcos, quando eles acham que se estudar demais, ele acha que ele consegue ser melhor do que o outro. E não é isso. O estudar do dia a dia é a escola da vida. Você chega em João do Pife, você chega lá, ele está lá, com o seu fogãozinho de lenha, com a marcação de 3 pífanos, pife pequeno, pife grande, ou pífano de taboca, ou pífano de metal, ou pife de PVC, mas ele trabalha muito com pife de taboca. Ele sabe milimetricamente, Marcos, qual é a nota que vai dar dó, onde o buraco que ele vai fazer ali, no fogo, mostrando para você. Ele sabe a escala de um pífano grande e pequeno, e ele é levado para a Universidade Federal, ou a universidade do mundo todo, como ele já rodou o mundo todo, mostrando para aqueles caras que fazem os instrumentos, que milimetricamente são pós-doutor, aí muitas vezes um título, muitas vezes, né? Exato. Você sabe mais do que eu. Então Exato. tem artista que tem muito título, mas não tem a simplicidade de entender a força que a cultura popular tem, João né? do Pife é um gênio, e é interessante as histórias dele sobre as viagens que ele já fez, acho que mais de 80 países. É assim, é outro dos uma patrimônios. aula à parte, aí né? É uma vivência que vale a pena sentar. E se sentar com ele, não se sente uma hora, não. Sente uma tarde, toma um cafezinho. Ele já contou a você a história que ele se perdeu no elevador? Essa já. Gente, a gente vai pro intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. É só 1 minuto. Fica aí. Manhã Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. No
Nutriaves Pet Center, com 2 unidades para facilitar a sua vida na hora de comprar alimentos, medicamentos, acessórios para o seu animal de estimação. Unidade 1, Rua Silvino Macedo. Unidade 2, Avenida Francisca Lira Florencio, após a antiga Mansão Forró. Entregamos a domicílio. Siga nossas redes sociais e acompanhem todas as novidades. Vem cá, é verdade que o combustível do Posto Ferreira Lima é o melhor da cidade? Oxia, pois, é o melhor e mais barato da região. Serve pra qualquer veículo? De toda variedade, qualquer um. V8? Oxe, vai que vai, homem. Camaro amarelo? Valoriza, é visível. E pra viajar? Você vai se sentir no volante, vai e volta várias vezes. Ah, e carro velho serve também? Ganha vida, rapaz. Posto Ferreira Lima, combustível de confiança com a qualidade que seu carro merece. Praça Silva Filho, 162, Nossa Senhora das Dores, aqui em Caruaru, próximo à estação ferroviária. Curso de Português e Redação Menelau Júnior e Unimed Caruaru apresentam terceiro Areópago do Agreste, com a presença do professor Luiz Pondé, pela primeira vez em Caruaru. Palestra imperdível com tema Desafio da Mudança, no dia 5 de outubro na Casa de Eventos Maria José Recepções 2. Outras informações pelo número 99808-8798. Ingressos à venda na bilheteriadigital.com e na Banca Terceiro Mundo. Realização Instituto Indagator. Apoio Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Na Rádio Cidade, 11 horas e 46 minutos. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Manhã Cidade. WhatsApp Cidade 9988099.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Estamos de volta, terceiro e último bloco do Momento Cidade Entrevista de hoje, recebendo Erlon Cavalcante, presidente da Fundação de Cultura aqui de Caruaru. E a gente está conversando, né, sobre o painel da cultura, também as conferências de cultura começam amanhã, gente, dias 8, dias 9, aliás, dias 9 e 10. 9 e 10. Tá? 9 e Sábado 10. e domingo, espaço cultural, a partir de 2 da tarde, não é isso, Erlon? Isso.
já me falou em entrevistas passadas que quer resgatar o Natal. Isso. Aí eu queria perguntar isso. O Natal também tem Motofest vindo aí, Isso. né? O pessoal do rock Seresta, já tá perguntando. né? Seresta. Tem a Seresta. O pessoal do rock tá perguntando se o Angra vem, viu, Erlon? Vem sim, E aí, confirma essas coisas. Tem Natal, tem Seresta, tem. O que é que tem ainda pra 2020? Sebastião já veio aqui, não foi Sebastião? Sebastião já fez a Sebastião é um dos maiores atores que tem em Caruaru, viu, aqui, viu? Produtor de primeira, um cara altamente capacitado, junto com o seu grupo aí, o Floyd Barro. Essas atividades culturais, Marcos, elas vão além, né, apenas de ser um evento. Ela gera emprego para a cidade, ela gira a economia. Você vê, todas as quintas-feiras estamos ali na estação ferroviária fazendo um encontrão. Um encontrão de motociclistas, de rock and roll, Clube do Vinil, Feira da Mulher Empreendedora lá com Luana Marabuco. Aí já vai gerando a economia com os hippies, com os ambulantes, tudo organizado. Tudo isso é fruto da discussão, e principalmente a discussão coletiva, né? De abrir espaço. Mas o Motofest gera muito emprego, gera muita economia, está consolidado, está no calendário nacional, no calendário municipal, né? Temos aí o Festival de Seresta, já tive a oportunidade de conversar já com o prefeito, e um grupo da SIC CDL, né, nos procurou para fazer um Natal diferente esse ano. Estamos construindo essa metodologia com eles. Então, tudo isso é fruto de muito debate. Eu gosto muito de falar, Marcos, que Rodrigo, por ser o empresário, né, o prefeito empresário, sim, ele tem uma visão ampla da cidade, né? E ele, por ser jovem também, ele consegue enxergar esses novos universos. Então, estamos preparando, né, para você ter uma ideia, só porque eu me lembrei agora, Marcos, é bem rápido, o edital da Lei Paulo Gustavo, né, que já está lançado aí, 80% vai vir para quem faz cinema, porque todo mundo parou na pandemia, a Lei Aldir Blanc veio, deu uma força financeira a quase todos os segmentos, mas quem faz cinema é uma produção muito cara. Você tem que alugar câmera, você tem que ter cinegrafista, maquiador, roteiristas, locações, né? É muito, figurinos, enfim. Então, o dinheiro que veio para Caruaru, mais de 2 milhões de reais, 80% é para quem faz cinema. Então, saiu, né, hoje, né, Juliane, saiu hoje, porque o nome ainda é difícil para mim. Vou começar a aproveitar a chamada de Jô, vou estrear ela aqui. Vai facilitar para você. Porque os pareceristas já fizeram já entrou, né, no processo, e o prefeito, com a sensibilidade, disse assim: vamos fazer, não um edital, mas vamos fazer um movimento para os patrimônios vivos de Caruaru. Então a gente criou um edital, né, de reconhecimento, de premiação. Então, todo patrimônio vivo, além do que ele já recebe por mérito deles e pela história deles, um valor X, vão receber dessa lei, Paulo Gustavo, R$8 mil. Então, você vê que é recuperando uma grana de quem parou tudo na pandemia. Você sabe, Marcos, sim, que artistas venderam instrumentos. Foram os primeiros, né, a parar e os últimos a voltar. Isso. E muitos se reinventaram, né? Aquele que era pedreiro, mas era músico, voltou a ser pedreiro no tempo da pandemia. Então, esse é o momento de todos os recursos que vier, seja estadual, municipal ou nacional, ter esse foco muito forte para os artistas. Então, já estamos com os editais da Lei Paulo Gustavo aí, correndo, o artista precisa participar, mandar a documentação, concorrer, o edital tem o olhar do Conselho de Cultura, a aprovação da Comissão do Conselho de Cultura e da Fundação de Cultura, tudo isso, Marcos, para que o artista na ponta, ele seja beneficiado. Olha, o Décio Luiz está nos acompanhando. Grande Décio, ele falou aqui, eu esqueci de falar nele. Está na escuta. E a professora Soraya Santana, nesse minuto final, pergunta o seguinte: Erlon, e a cultura ligada à educação? Existe alguma pauta em estruturação, olha, para espaço de bairro, praça, repente nas praças, capoeira, teatro, enfim? Tem. Cultura e educação andam juntos aqui na fundação? Claro que andam juntos. Você vê que até a nomenclatura do MEC, né, o do C é de cultura ainda, né? O Ministério da Educação e Cultura, né? Ficou... Né? Ficou, porque antigamente cultura e educação no Ministério eram juntas, né? Isso. Então a cultura e a educação, elas andam lado a lado, elas não podem andar separados, né? Estamos trabalhando em conjunto com a Aline Tibus, que é a secretária de Educação de Caruaru. Lá tem uns programas, Marcos, que é o Afrobetizando, que é fantástico, é inédito no país. Não é levar o candomblé para a sala de aula, não é levar, né, o misticismo para a sala de aula, mas é levar a questão da cultura afro
para a gente entender o que é a cultura afro, que deu origem aos cocos de roda, que deu origem às mazucas, que dá origem aos olodum da vida, aos tambor, ao samba. Então, tudo isso... A literatura brasileira bebe muito nisso. A literatura brasileira. Mas eu gostei do nome, Afrobetizando. É lindo isso aí. Então tá lá o Petrúcio, que foi músico de Ivete Sangalo, que mora aqui em Caruaru com a gente, tá lá. Tá a Cris Mendes, professora, mãe de santo, que tá ali trabalhando com eles. Aí tem o Cordel nas Escolas, que tá de novo na rede municipal desde 2017. Ele voltou, que no governo passado tinha acabado. Então, voltou. Tem outros projetos com teatro, com música, com palhacinho. A Fundação de Cultura trabalha em conjunto com todas as secretarias, Marcos. Isso é importante. Olha, eu até lembrei, agora você falou no Cordel, lembrei do nosso querido Generson Alves. Grande poeta. Né? Dá um abraço aqui pro Generson. Aquela voz dele. Aquela voz dele, né? E é uma poesia de uma qualidade. Generson é uma figura linda. Olha, a Mabel aqui nos mandou uma mensagem final dizendo, olha, destaco o São João desse ano como um dos mais bonitos que já vi e o Polo de Repente, que é especial. A homenagem a Azulão e a Unildo Almeida são pontos altos que já estão na história de Caruaru. Essa é a Mabel. Mabel, claro, sempre com um texto impecável, né? E tivemos, além desses dois gênios, teve Valmir Silva, Patrimônio Vivo, Joana Angélica e Jacinto Silva, né? Que foi o projeto de Herbert, né? Que Jacinto é festa. Esse ano tivemos essa novidade que foi o Polo Instrumental Rio do Hora, no Monte do Bom Jesus, que oportunizou quem faz jazz, blues, samba, rock and roll, né? O Polo do Repente esse ano, ele trouxe o Wilson Dias, um dos maiores gênios da música mineira, que fez toda a musicalidade da novela Pantanal, ele veio para cá. Além de Bia Marinho, Antônio Marinho Neto, Festival de Repentista de Rogério, os poetas, os cordelistas. É um universo. E a aprovação, que foi 97% de quem vê o São João, aprovou o São João, né, Marco? Perfeitamente. Então, a gente vai continuar... Tem mais uma hora pra gente não, Marco? Não tem, mas eu vou dizer uma pessoa que mandou uma mensagem, deixa eu ver quem foi, acho que foi... Peraí, pegar aqui o nome dele. Ai, meu Deus. Agora, o André Márcio disse uma coisa bacana, viu? Ele disse o seguinte, Erlon, eu acho que está pouquíssima a divulgação do Museu do Cordel, divulga mais e divulga mais o Prédio Rosa também. Esse é o recado do André Márcio. Isso, André, obrigado pela orientação, André. A Casa Rosa a gente vem dialogando toda semana, a gente manda os cards para a imprensa, para os amigos, para os artistas. E o Museu do Cordel agora passou por uma grande revitalização, se você for na feira, porque aquele museu também é privado, né, da família de Olegário Fernandes. O filho e a filha tomam conta. A gente coloca eles dois na grade, na programação de servidores, mas a gente abraça o museu. Como é o Museu Mestre Vitalino, que é da família, né? Tem um pedaço que é do município e outro da família. O Museu Mestre Galdino, né? Então, todo esse movimento a gente está divulgando bastante. Mas muito obrigado pelas suas orientações aí. Perfeito. Ele disse, está divulgando mais a Casa Rosa, mas divulgue mais, agora divulgue o museu também. E assim a gente vai. Mas, Erlon, primeiro é um prazer tê-lo aqui, né? Pra discutir. Chame mais vezes. Não vamos chamar, pra gente discutir cultura. Tu sabe que eu sou peru de rádio, né? Tu sabe, claro, né? claro. Você bem, você e rádio também se confundem, com a cultura ainda mais. Mas a gente vai bater outros papos aqui, vamos lá. A cultura da cidade, obviamente, não se esgota em um programa, muito menos em 1 milhão. É preciso sempre estar lançando luz sobre isso, mas obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui, tá bom? Obrigado a todos que me receberam aqui da Rádio Cidade, parabéns à emissora, né? Parabenizar você, Marcos, que vem desenvolvendo um trabalho muito bonito, né? Nas suas análises, né? Nas suas pautas. O programa com você passa muito rápido, isso mostra o seu amadurecimento, inclusive com o microfone aqui, não é fácil. Eu que também sou de rádio e sou filho de radialista, sei que o rádio é improviso. Por isso que ele é uma das coisas que apaixona, né? Porque, por exemplo, se a rádio agora sair do ar, mas ela ficar online, você tem que ter o improviso. Você não pode ficar esperando que volte, que reinicie. Você tem que estar... Então, isso é o rádio que faz a gente ser mais comunicativo, que apaixona todos os dias, que quando vai dormir, bota o rádio na cabeceira, quando está fazendo caminhada, está no aplicativo. Tá com ele. Isso é o rádio. Obrigado a todos e espero a próxima oportunidade. Perfeitamente. Gente, recebemos Erlon Cavalcante, presidente da Fundação de Cultura aqui de Caruaru. Né? Também a Joaline Nascimento está aqui conosco. Um abraço para ela. Oi?
Aprendi Joaline. É porque ela é irmã de um grande amigo meu, João Carlos. Aí assim, aí não tem como, né? Tem o João e tem a Joaline. Né? E aí eu lembro deles do colégio, né? Tempo de colégio municipal, sabe? Boa. Enfim, o Álvaro Lins. Gente, a gente vai encerrando por aqui o programa de hoje. Vocês vão ficar com Pra Relaxar. Vem aí Bel Pereira com o melhor da MPB. Daqui a pouco Toca Todas também com a Bel. Top Mix Cidade com Juninho Santana. 5 da tarde tem o futebol, né? E amanhã, amanhã não tem Cidade Entrevista, mas tem Manhã Cidade. Eu tô por aqui no Manhã Cidade, no Momento Política e no Café Forró e Política. Café, Forró e Política, viu, Erlon? Com o nosso querido Lucas Medeiros. Gente, até lá, um ótimo final de semana, se Deus quiser.